Fala, amados e vencedores, como vocês estão? Gente, eu tô um pouquinho sumida daqui do canal, faz tempo que eu não apareço aqui, mas hoje eu vim matar a saudade de vocês. Porque fazia muito tempo que eu tava sentindo falta disso aqui, sabe? De compartilhar o meu conhecimento, compartilhar aquilo que o Senhor tem me permitido aprender com vocês. E hoje o assunto que eu quero falar é sobre metamorfose. Vocês já perceberam que nós sempre estamos em constante metamorfose? Ou seja, constante transformação? Nós somos seres que nós temos uma opinião formada e de repente a nossa opinião muda. A gente gosta de um time de futebol e dali a pouco já muda para outro time ou então nem gosta mais. Ou então o contrário, né? Gostava, não gostava e aí aprende a gostar. E isso acontece com todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente fala, ai, não quero ser mãe. E aí, de repente, passam uns anos e a gente fala, nossa, tô sentindo vontade de ter um filho. Não queria casar, agora eu quero casar. Nossa, nunca faria parte de uma religião. De repente conhece Jesus, se apaixona por ele e tá ali, na fé em Jesus, assim como aconteceu comigo. E isso acontece com a profissão, né, com o nosso lado profissional. E nós estamos em constante transformação no decorrer da nossa vida. Se você for parar para analisar como você era há 20 anos atrás, 15, 10, 5 anos atrás, você não é mais a mesma pessoa de hoje. Inclusive, você não é mais a mesma pessoa de 6 meses atrás. Se você parar para analisar, você já mudou, você já evoluiu ou não, né? Tem pessoas que infelizmente elas retrocedem, mas é muito difícil você continuar sendo a mesma pessoa a vida toda, né? Eu acho que os baques da vida, as lutas diárias, as decepções com as pessoas que a gente ama ou que a gente tem algum tipo de expectativa sobre elas, tudo isso vai nos transformando. É aquilo, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma água batendo naquela pedra, você vê que ela vai se modificando a sua forma. A gente acompanha isso na natureza, né? Então não é diferente com nós. Mas qual que é o problema? O problema é que muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que são da nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, eles têm aquela visão formada de nós. E essa visão formada, muitas das vezes, ela é um problema, porque as pessoas elas não entendem a nossa transformação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Jesus, né, o nosso mestre. Ele nasceu e foi criado em Nazaré. Na verdade, ele não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré. E quando ele foi tentar fazer os milagres em Nazaré, ele não conseguiu. Eu fico imaginando Jesus pensando assim, nossa, aquela tia da merenda, aquela tia da escola, hoje eu curo ela. Nossa, o seu Zé lá do mercadinho, eu vou lá em Nazaré, hoje eu curo ele. Hoje o milagre chega na casa dele. Só que quando Jesus chegou em Nazaré, infelizmente, ele foi rejeitado. Porque as pessoas tinham uma ideia formada de quem Jesus era. Esse daí, o filho da Maria, filho de José, o carpinteiro, ele é o Messias que a gente está aguardando? Imagina, isso é blasfêmia. Vamos jogar ele daqui de cima lá embaixo, no precipício. Vamos matar esse homem, que esse homem tá louco. Tudo porque eles viram, eles sabem demais. Então, qual que é o problema das pessoas ao seu redor? É que as pessoas ao seu redor, elas sabem demais a seu respeito. Elas sabem de onde você estudou, elas sabem onde você trabalhou, elas sabem dos seus pecados, do seu passado. Aí, tipo assim, hoje você serve a Jesus, hoje você é crente, olha lá. Agora é crente, né? Mas naquela época fazia isso e isso. Então, esse é o problema das pessoas ao nosso redor, né? Que elas têm essa dificuldade enorme de reconhecer as nossas qualidades e entender esse processo de metamorfose. Não é porque você teve problemas no passado, cometeu erros no passado, fez escolhas ruins no seu passado, que você vai ser essa pessoa para sempre. Que você nunca vai melhorar, que você nunca vai evoluir. Então, eu acredito muito que por esse motivo
Deus olhou para Abraão e falou: sai da sua terra e da sua parentela. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque quando Deus ele vai fazer de você pai de nações, ele precisa tirar você de perto da sua parentela. Ele precisa tirar você da sua terra. Porque as pessoas que estão ao seu redor têm uma dificuldade imensa de entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então não estranhe quando o Senhor tirar você desse lugar. Não estranhe quando o Senhor começar a tirar você, quando o Senhor criar movimentações que vai tirar você desse lugar. Nós estamos acostumados com uma coisa chamada zona de conforto, que é o lugar que a gente se sente seguro. Mas o Senhor, muitas das vezes, ele coloca a gente numa situação chamada zona de expulsão. A zona de expulsão é quando, ao nosso redor, tudo começa a dar errado. Na nossa visão, começa a dar errado. Por quê? Porque o Senhor precisa que a gente entenda que aquele lugar não é mais para você. Aquele lugar, ele não faz mais parte da sua próxima fase, do lugar aonde o Senhor vai te colocar. O meu professor, o Thiago Brunet, ele tem uma teoria que eu acho incrível, incrível, que é a teoria do andaime. Como que é a teoria do andaime? O andaime, você traz ele para dentro da sua casa quando você está em fase de reforma. Então, quando você vai rebocar, vai fazer o teto, precisa fazer coisas no segundo andar, do lado de fora, você precisa de um andaime. O andaime ele é essencial, não tem como você fazer esse serviço sem um andaime. Acontece que quando a casa ela entra na fase de decoração, e que começa a chegar os móveis, começa a chegar os objetos de decoração, o andaime ele começa a trabalhar. O andaime ele não fez nada. Ele cumpriu o seu propósito da melhor maneira. Só que naquela fase de decoração, ele já começa a ser um empecilho. E ele precisa ser retirado. Não porque ele errou, mas ele não serve para aquela fase. Você entende? Então, assim é na sua vida. Muitas das vezes, você quer manter pessoas ao seu lado numa nova fase que o Senhor quer te colocar. E você precisa entender que, para um próximo nível, vai ter pessoas que não vai poder ir junto com você. Porque essas pessoas não conseguem entender que você está numa metamorfose, que você está numa transformação, que o Senhor está te preparando para um próximo nível e essas pessoas não vão poder estar do seu lado. Às vezes, elas não fizeram nada. Elas não precisam ter feito nada, mas elas não têm capacidade emocional de entender aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então, não tente segurar as pessoas com a força do seu braço. Não tente segurar as pessoas que o Senhor quer tirar do seu caminho, porque você vai se machucar. Um exemplo que eu tenho disso é o exemplo de Sansão. Porque Sansão, ele foi chamado para um propósito. Ele nasceu para livrar a nação de Israel daquele povo, que eu esqueci o nome agora. Amalequitas, Midianitas, fariseus não, filisteus. Ele foi chamado para livrar o povo de Israel dos filisteus. E ele começou a se corromper por conta de mulheres, por conta dos prazeres da carne. E aí Deus permitiu que ele perdesse o seu poder, porque ele ficou com Dalila. Dalila contou para os homens, para os filisteus, que ele tinha força no cabelo. Eles prenderam ele, fizeram ele de bobo da corte, cortaram o cabelo dele, bateram nele e arrancaram os olhos dele. E aí ele fez uma oração: Senhor, se o Senhor restaurar a minha força pela última vez, eu vou arrancar essas pilastras aqui do palácio. E Sansão estava amarrado em 2 pilastras que sustentavam o palácio. E Deus restaurou a força de Sansão, ele puxou as pilastras, o palácio veio abaixo, e as escrituras relatam que Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Ou seja, ele morreu cumprindo o seu propósito. Como palhaço, como bobo da corte, todo machucado e sem os 2 olhos, mas cumpriu.
Então, quando Deus ele tem algo para as nossas vidas, quando Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, esse propósito vai acontecer. Então, não tente segurar com as suas mãos as pessoas que Deus quer tirar do seu caminho, porque você vai se machucar. Mas você vai cumprir o seu propósito. Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele te chamou para fazer. De uma forma ou de outra. Então, entenda dessa maneira, não que o pai, ele seja um pai ruim, não é isso. Mas ele nos chamou para cumprir o nosso propósito, para cumprir a nossa missão na terra. Cada um de nós temos uma missão. Davi nasceu para governar, para ser rei. Noé nasceu para construir a arca, para preservar a vida. Sansão, para livrar o povo de Israel dos filisteus. Salomão, para trazer uma grande sabedoria, construir o templo, guiar o povo. Jesus, para salvar o nosso povo, para trazer a salvação através da cruz. Todos nós temos uma missão. Então, entenda que dentro dessa nossa caminhada terrena, dentro desse percurso, a gente vai nos ver com pessoas e a gente vai ver essas pessoas também sendo retiradas do nosso caminho e novas pessoas sendo adicionadas no nosso caminho e todo esse contexto que a gente vai passar na nossa trajetória vai forjar o nosso caráter, vai forjar o nosso comportamento, vai fazer com que nós estejamos preparados e prontos para aquilo que o Senhor tem para nós. Então entenda que toda essa transformação que você está passando é parte do plano do Senhor, tá bom? Espero que você entenda isso com muito carinho, que você comece a olhar um pouco mais as coisas com um olhar espiritual, sabe? Não leva tudo ao pé da letra. Às vezes Deus está arrancando pessoas e você está levando ao pé da letra. Ah, mas por que Deus está... Olha com um olhar espiritual. Se Deus está tirando é porque Deus sabe. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que tira, Deus sabe o que deixa. Deus ouve palavras que você não ouve. Deus escuta conversas que você não escuta. Deus participa de reuniões que você não participa. Então, se Deus está arrancando, deixa Deus levar. Você pode ter certeza que Ele vai trazer pessoas que estejam capacitadas para a sua nova fase. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa palavra tenha falado com você. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Eu vou estar toda semana trazendo uma reflexão, uma palavra de fé, de mentalidade para o seu coração, tá bom? Deus abençoe.